Bom dia a todos. É com grande satisfação que hoje fazemos a nossa terceira edição do webinar do LEAD Rio Grande do Sul. Na primeira edição tivemos o prefeito Nelson Marquesan, o prefeito da nossa capital. Na segunda edição tivemos o secretário de Indústria, Comércio e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo N. E hoje é a nossa primeira LEAD Talks, onde debateremos os desafios do setor da construção civil e imobiliário. Então, hoje, já dando boas-vindas a todos, estaremos recebendo o Aquiles Dalmolin Júnior, presidente do Sinduscon Rio Grande do Sul, o Cristiano Cruz, fundador e CEO da One Imóveis de Luxo, e o Ricardo Cecégulo, diretor da Volens Incorporadora e Goldsen Patrimonial. Então, eu já agradeço a eles por terem aceitado o convite de estar conosco para engrandecer esse debate tão importante, esse tema desse setor tão importante para o nosso estado e para o país. Orientar todos os convidados que devem manter as suas câmeras e seus microfones desligados. A apresentação de cada um deverá durar mais ou menos 15 minutos e todas as perguntas elas podem ser realizadas através do chat, onde ao final da exposição dos debatedores serão moderadas pela minha pessoa. Então, já dando as boas-vindas a todos, eu passo a palavra ao Aquiles Dalmolin Júnior, presidente do Sinduscon RS. Bom dia, Aquiles, é uma satisfação te receber aqui e tu possa falar sobre o setor da construção civil com toda a propriedade que tens. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao Ricardo, também participante, e ao Cristiano, também bastante envolvido aí no nosso mercado imobiliário de alto padrão. E bom dia a todos também. Quero dizer que o momento que nós estamos vivendo é um momento bastante complexo e nós temos muitas dúvidas e poucas certezas, até pelo inusitado da realidade que nós estamos vivendo. É um desafio de uma grandeza que nós não temos ainda um direcionamento e cada dia é um dia e vão mudando as perspectivas em relação à saúde e às dificuldades econômicas. Agora nós estamos vivendo um estreitamento da dificuldade econômica que começa a se agravar, e eu tenho até um comparativo na nossa linguagem um pouco de engenheiro. Nós, quando fazemos um subsolo, ele tem uma dificuldade razoável de escavação, e se fizermos o segundo subsolo, a dificuldade aumenta, e o terceiro é uma dificuldade quase geométrica. Isso eu faço um comparativo com o tempo que está passando. Quanto mais o tempo começa a passar, maiores são as dificuldades que nós começamos a sentir e se agravar também. E se prolongar muito tempo essa parada, pode haver, inclusive, algumas situações irreversíveis. O nosso mercado imobiliário ele é o primeiro a sentir as dificuldades e, normalmente, quando há esses momentos de crise, também é o último a sair, porque é afetado também a confiança dos nossos clientes, dos compradores, das pessoas que estão desejando adquirir imóveis novos. Para que isso ocorra, tem que haver uma confiança maior, uma confiança na economia, uma segurança no emprego. É um conjunto de situações que trazem a decisão de compra. E, é claro, nós estamos vivendo, nesse momento, um momento de grande incerteza. Nós temos que unir junto ao Estado. Eu acho que as decisões são conjuntas do Estado com a sociedade, ligadas principalmente agora às prefeituras. O nosso prefeito de Porto Alegre está sendo bastante duro nessa questão da não abertura do comércio e também da indústria da construção civil. Nós entendemos que de todas as atividades que têm essa força econômica como tem a construção civil,
nós temos uma situação privilegiada em termos de contágio, que é o que se deve evitar. Nós temos um trabalho que normalmente é em áreas bem arejadas. A obra, quando não é ao relento, a obra geralmente não tem janelas, e mesmo numa fase inicial, uma fase final já tem ambientes mais abertos. Então, essa questão do ambiente é muito importante, porque não há acúmulo de pessoas como há, no caso, no comércio e outras atividades. Nós temos também a possibilidade de evitar aglomerações, com todas as ações que a cartilha do Simbuscom, bem antes da parada, da paralisação, nós conseguimos distribuir para os associados, onde ali tem uma relação de ações preventivas para que não haja o contato. Nós temos também uma conversa, uma combinação com a ATP, na questão do transporte público, de fazer os nossos horários no contrapico, ou seja, nós atrasarmos um pouco, em torno de uma meia hora, 40 minutos, a entrada normal das nossas obras, e, ao mesmo tempo, também sair um pouco mais cedo. Com isso, nós evitamos a aglomeração nos ônibus, nós conseguimos também fazer com que ajudar a própria o transporte público, onde se coloca 27 mil pessoas utilizando esse transporte, e com isso também ajuda a resolver um problema que está se agravando, que é a questão do déficit das empresas de transporte. Isso tudo porque eu persinto, quanto mais nós entramos dentro das situações, a gente vê como há um entrelaçamento das atividades econômicas. Principalmente a nossa, que a nossa tem uma cadeia produtiva muito grande, onde envolve lojas de materiais de construção, envolve concreteiras, fornecedores de areia, de diversos materiais. Sem dúvida, a construção civil é o que tem uma das cadeias produtivas mais abrangentes. E, com isso, então, nós ganhamos uma importância maior na abertura da nossa atividade, porque alivia também outros segmentos que também estão sofrendo essa dificuldade como nós estamos sofrendo. Sabemos que uma das grandes preocupações das autoridades é evitar o pico do contágio, onde existe a possibilidade de colapso na rede hospitalar, no atendimento, principalmente na questão dos leitos de UTI e os respiradores. Por isso, nós estamos levando um pouco mais adiante essa paralisação, que esse é um desejo do nosso prefeito Marquesan, no sentido de evitar esse acúmulo de pessoas com necessidade de internação, e, com isso, a rede hospitalar tem a capacidade de tratar todos esses doentes. Porém, isso aí requer um aumento, um alongamento no tempo do isolamento. E isso, na contrapartida, causa uma outra dificuldade, que é a dificuldade econômica. A grande questão é sabermos qual é o ponto de convergência entre o colapso na rede hospitalar e o colapso na economia. Ambos terão efeitos nocivos muito grandes para a sociedade. E esse ponto de convergência é que nós temos que estar atentos, porque as duas situações são extremamente importantes para a nossa vida. Uma na vida direta, na questão da saúde, e outra na vida econômica, que acaba também influenciando na saúde das pessoas. Esse ponto que nós temos que entender, tanto a área governamental, o município, no caso, como nós, empresários, também temos que ter essa sensibilidade para olhar os dois lados, para que se tenha um menor impacto negativo
tanto na questão da saúde como também na questão econômica. Nós temos que entender a quantidade de pessoas que acabam tendo outras dificuldades em função justamente dessa questão econômica, e com isso, então, a gente conseguir tentar ver, junto com as autoridades, esse ponto de confluência onde vai ser o dia de liberação. Esse dia certamente deve ser planejado, deve ser graduado, e nós temos a expectativa, estamos trabalhando em conversação tanto com o prefeito Marquesan, como hoje nós vamos ter mais uma segunda conversa com o governador para ajudar ao entendimento, porque sabe-se que eles trabalham com bastante diálogo, no entendimento de que a construção civil deve ser a primeira das atividades a serem liberadas dentro do município de Porto Alegre, justamente por esse pouco impacto que tem na área do contágio. E, claro, soma tudo isso, todas as ações de prevenção que nós estamos tendo dentro dos canteiros, onde já tem o nosso comitê de crise do Covid-19, tem, com muita eficiência, elaborado todos os protocolos de procedimento que estão disponíveis aí para as pessoas aí associadas do Sinduscom, e até se alguma empresa se interessar também nós disponibilizamos sem problema nenhum. Mas também temos todo esse reflexo que está acontecendo na mudança de comportamento das pessoas e que vai implicar também na mudança do nosso mercado de venda, isso até certamente vai ser falado aí na área com o Cristiano, a mudança de comportamento dos nossos compradores. Nós já temos uma mudança muito rápida que aconteceu na sociedade. Eu te confesso, eu estive meditando como rapidamente, questão de 1 ou 2 semanas, nós mudamos o nosso comportamento. Não só na questão do cuidado da saúde, do cuidado do contágio, o uso de máscaras, o uso do álcool gel, mas principalmente na questão da comunicação entre as pessoas. Rapidamente nós alteramos a comunicação pessoal e entramos a fundo numa comunicação digital como nunca o mundo viu isso. Essa resposta ao contato das pessoas que se modificou vai ter uma continuidade. Eu não vejo mais como retroagir toda essa atividade das reuniões como nós estamos fazendo agora, uma reunião virtual. Isso aí disseminou na prática e realmente muitas reuniões que antes nós fazíamos presencialmente, agora vai ter, pela facilidade, pela aprendizagem que nós estamos tendo na utilização desse ambiente digital, haverá mudanças no comportamento da sociedade do mundo inteiro, com certeza. Então, nós temos agora as dificuldades que temos que enfrentar e aprender também esse novo comportamento dos nossos clientes, a nova forma de entender, a própria relação com a residência também se modificou em função da necessidade de isolamento. Nós estamos vivendo dentro da nossa casa, mais próximos da nossa família, com o home office, trabalhando. Então, eu vejo que já ambientes que em determinada época não foi tão importante, agora nós temos que pensar nos nossos projetos um ambiente de trabalho em home office, que tenha mais privacidade. Temos que também ver a questão dos espaços dentro dos imóveis. Talvez nós vamos aprender a mudança do entendimento das pessoas em relação talvez tenhamos que buscar aí
novas pesquisas e entender todas as mudanças que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Esperamos, nós estamos trabalhando fortemente no Sinduscon para a liberação da atividade da construção civil e temos a perspectiva de que após o início de maio essa liberação aconteça. Temos uma expectativa aí do dia 4 de maio, mas esperamos que antes disso nós estamos trabalhando junto ao prefeito Marquesan que haja uma liberação para que nós possamos adaptar as obras às condições de proteção aos trabalhadores. Já existe todo um protocolo já pensado, onde há diversas ações e alterações sanitárias dentro dos canteiros para que haja uma proteção realmente efetiva. E com isso nós podemos provar a nossa tese que o operário dentro do canteiro de obra está muito mais protegido ao contágio do que onde ele mora na vila, muitas vezes em acomodações simples, pequenas, onde não há esse isolamento que se espera ter. Então, dentro do canteiro, no tempo que ele está no trabalho, ganhando os seus valores para o seu sustento, ao mesmo tempo ele está bastante protegido. Queremos também usar o uso de máscaras dentro dos canteiros, máscaras no transporte. Então, nós queremos fazer com que os nossos trabalhadores estejam preparados e aprendam a se proteger e transfiram para a sua residência, para o seu lar, para a sua família, também essas prevenções que ele aprende na obra. Com isso, nós nos tornamos um disseminador de boas práticas nessa questão sanitária, levando também para a família dos nossos trabalhadores essa questão que se torna hoje tão importante, que é a contenção do contágio do Covid-19. Então, dentro dessa questão de obra propriamente dita, nós estamos com a situação bastante trabalhada, sabemos exatamente com protocolos, com cartilha, e agora a questão que fica no ar é a questão do desenvolvimento dos impactos no mercado imobiliário, na demanda por imóveis. A minha perspectiva é que nós ainda vamos sofrer situações econômicas advindas do mercado e do próprio Estado, que vai ter dificuldades para superar todos esses gastos aí que estão se acumulando e são necessários para atendimento à população, mas isso aí terá reflexo. Em algum momento, nós vamos pagar essa conta, e quem vai pagar é a sociedade. E isso vai retirar valores de investimento do Estado ao longo de um bom período, e eu acredito numa recuperação mais efetiva, vamos chamar assim, somente no ano que vem, a partir de 2021. Então, eu nesse período, acho que as empresas têm que ter um cuidado muito grande ao seu fluxo de caixa, porque isso é o que mais vai pegar a situação de recursos disponíveis para pagar as contas. Nossas obras que serão liberadas a partir desse momento, com a redução na questão da comercialização, nós temos que entender que ela é mais a nível de investimento do que realmente a nível de faturamento. Nós temos que... Te agradeço pela explanação inicial, para a gente cumprir os tempos aí. Acho que ficou muito bem explanado aí pelo teu expertise do que está sendo feito pelo Sinduscon no setor da construção civil. Vamos ficar nessa primeira fala. Eu lembro a todos que as perguntas podem ser enviadas por um chat
e depois, ao final de cada um dos debatedores, a gente vai ter um debate final com todos e aí possam as perguntas ser recebidas. Então, já te agradeço, Aquiles, e de pronto já passo a palavra ao fundador e CEO da One Imóveis de Luxo, ao Cristiano Cruz, que vai nos dar um panorama aí com toda a expertise que ele tem no mercado imobiliário. Cristiano, novamente te agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco e debater sobre esse assunto tão importante. O mute dele. Nós estamos com a nossa live super bem prestigiada aí. Estamos com 98 pessoas participando da live, né? É um volume bem grande, vários amigos aí do setor imobiliário, da construção civil. O que aconteceu, né? O que está acontecendo agora nesse cenário, principalmente para nós imobiliários que estamos na ponta, né? Antes do lockdown, no início de março, né? A primeira quinzena de março, o mercado imobiliário estava super aquecido. Nós sentimos aí uma retomada do mercado após o verão, muita procura por imóvel, né? Muitas propostas, muitos fechamentos de valores agregados. E nós fizemos um workshop no início do mês de março, junto aos incorporadores de médio e alto padrão de Porto Alegre, né? Participaram mais de 20 incorporadores, e todos os incorporadores estavam muito acreditando muito no mercado para 2020, né? Nós fizemos um levantamento, nós tínhamos previsto por volta de quase 2 bi de lançamento médio e alto padrão para este ano de 2020, né? Na primeira quinzena do mês de março, né? O workshop foi um sucesso, todos muito empolgados, né? E agora nós tivemos essa surpresa desse lockdown, né? O Covid-19 a partir do dia 20 de março, né? Provavelmente muitos incorporadores não irão fazer o lançamento nesse primeiro semestre, né? Provavelmente esses lançamentos vão cair em torno de 70%, 60% durante esse ano. Nós sabemos disso, né? Nós estamos sentindo bem essa retração do mercado aqui na One, né? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos alguns levantamentos, até mesmo para apresentar para o público, bem interessante, né? Na primeira quinzena de março, nós tínhamos por volta de 1.500 acessos no nosso site, à procura de imóveis, né? Captava por volta de 30, 35 leads diário, né? Leads são clientes procurando imóveis, né? Tanto o imóvel primário como o imóvel secundário. O imóvel primário é o lançamento e o secundário são os imóveis avulsos de pessoas particulares, né? E nós conseguimos fazer por volta de 50 visitas semanais com esses clientes, visitas presenciais, né? Na primeira quinzena pós-lockdown, após Covid-19, ali começou dia 20 de março, né? Nós observamos o seguinte, que essa visitação em nosso site caiu de 1.500 visitas diárias para 900 visitas diárias, né? Caiu quase 50%, né? Foi muito agressivo, né? E a captação de leads, que era por volta de 35 leads diários, caiu para 20 leads, 20 clientes novos diários, né? E vários negócios que nós estávamos fechando na primeira semana de março, o que aconteceu? O negócio para fechar, né? Na pós-Covid, as pessoas adiaram suas compras e houve vendas de valores bem elevados, né? E também muitas pessoas desistiram, né? Após Covid, a primeira semana, eu acho que as primeiras 2 semanas pós-Covid, nós conseguimos realizar algumas vendas, né? Mas muitas desistiram. E agora nós tomamos diversas modalidades de trabalho que estão tentando mudar esse cenário aos poucos, né? Nossa empresa, quando foi fundada, a One, em 2014, ela já foi constituída ser uma empresa digital. Então, para nós foi mais fácil essa mudança, né? Nós plugamos a empresa. Nossa tecnologia, ela é bem avançada nesse segmento digital. Nós conseguimos fazer visitas virtuais, usamos tours virtuais. Nossos contratos digitais, nós já usamos há 1 ano e meio, porque nós fizemos diversas vendas também na Flórida, e também nossos contratos de locações. Também a gente consegue, né? Já estamos utilizando essa ferramenta que é o DocSign, há 1 ano e meio de assinaturas digitais. Então, nós minimizamos, né, esse trabalho de migração para o sistema digital. E estamos sobrevivendo a esse mercado, né? Também conseguimos conversar com diversos incorporadores agora nos últimos dias, né? Conseguimos
negociar alguns preços de imóveis com eles para a gente fazer uma campanha mais agressiva de oportunidades. Esses últimos 15 dias nós entramos com as campanhas de oportunidades no mercado, continuamos investindo pesado, né, em marketing ainda para ver se a gente consegue retomar esse mercado e conseguimos surpreender até a nossa equipe de vendas, nossos gestores, né, com os números de acesso ao nosso site, ao nosso aplicativo, né? Então, nós, nesses últimos 10 dias do mês de abril, após todo esse período das pessoas estarem em casa, a gente conseguiu aumentar acesso ao nosso site, né, que tinha caído para 900 visitas, conseguimos aumentar para 2.000 visitas, né, através dessas novas modalidades de trabalho. Melhorou bastante. Nessa última semana, conseguimos tirar propostas, conseguimos fechar 2 negócios, né? Então, a gente está trabalhando muito duramente, né, todos em home office. Nós fizemos um cronograma de trabalho com toda a nossa equipe, que nós temos várias reuniões virtuais durante o dia, para deixar a nossa equipe de vendas muito animada, né? E estamos conseguindo aí realizar algumas vendas, mas só que realmente as vendas caíram 80% comparando com o mesmo período do ano passado, né? Devido ao Covid-19. Mas nós temos grande esperança agora que o mês que vem comece liberar, o prefeito começa a liberar gradualmente o mercado, abrir as lojas, abrir o comércio, né, para a gente retomar o mercado, né, pelo menos aumentar um pouco mais nossas vendas nas próximas semanas ou próximos meses, né? E o que nós estamos fazendo também muito é testando muitas ferramentas novas de tecnologia, né? Muitos imóveis nossos, nós não temos tour de todos os imóveis, tour 360 graus para todos os imóveis, principalmente os de imóveis secundários, que são os imóveis de pessoas particulares, né? Nós estamos fazendo visitas através do corretor de imóveis. O corretor de imóveis ele vai até o local do imóvel, o imóvel desocupado, ele faz uma vídeo junto com o cliente demonstrando o imóvel, né? E o próprio cliente tira suas dúvidas nessa visitação através do vídeo do corretor, né? Também temos muitos imóveis usados que os proprietários não querem que nem o corretor entre e nem o cliente entre no seu imóvel. Então, nós estamos fazendo uma chamada de vídeo com o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, ele abre sua câmera, ele mesmo apresenta o imóvel, né, com a intermediação do corretor para o cliente. E com isso a gente está conseguindo fazer umas visitas, né? Para vocês terem uma ideia, nossas visitas, que a gente fazia 50 visitas semanais com os clientes, né, que são as presenciais, atualmente caíram para 7, 8 visitas semanais, né? Dificilmente, né, essa cultura ainda de comprar imóvel 100% virtualmente, ou 100% virtual, vai quebrar agora nas próximas semanas, né? Vai ser uma cultura mais longa, né? Porque o cliente ele gosta de fazer visita presencial realmente para comprar esses imóveis, principalmente os prontos, né? Os imóveis primários de lançamento é mais fácil fazer uma visita virtual, porque não está pronto, né? E provavelmente vai ser mais fácil também de fazer os fechamentos, né, sem essa visita. Então, nós acreditamos, né, nós sabemos que as próximas semanas e os próximos meses vão ser meses duros, né? Vão ser meses que o mercado imobiliário vai ter que se reinventar. E nós estamos dispostos aí a fazer de tudo para ajudar os incorporadores parceiros e também o mercado a ter essa retomada aí nas próximas semanas. Cristiano, obrigado pelas tuas palavras aí. É bem importante saber o panorama aí do mercado imobiliário e o teu conhecimento. Só para colocar, como o Cristiano falou, já estamos com 100 participantes. Na verdade, 100 participantes é a lotação máxima da sala, tá? Então, chegamos à lotação máxima. Então, para mostrar o tamanho da repercussão de como esse tema é importante e dos impactos que todos estão preocupados com os impactos e a melhor forma de dirimirmos esses impactos na nossa vida, tanto econômica quanto social. Eu já de pronto passo a palavra e agradeço ao Ricardo Ceceglo, que é diretor da Volens Incorporadora e da Goldstein Patrimonial. Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco, por poder passar todo o teu conhecimento e expertise na área e poder fazer um panorama do que vocês têm feito dentro da empresa
e no setor, qual é a tua visão do setor diante desse cenário? Obrigado, a palavra está contigo, Rei. Bom dia, pessoal. Obrigado, Eduardo Fernandes. Parabéns pela iniciativa da LIDE em montar esse encontro virtual, porque é muito importante. A gente está num momento bastante de dúvidas e insegurança. Cumprimento o Aquiles da Molin, nosso presidente do Sinduscom, ao Cristiano Cruz, CEO da UAN, grande parceiro aí. Realmente a UAN tem inovado e é muito bom ouvir que tu está avançando nas tecnologias. Eu acho que eu fiquei por último, porque eu sou o mais velho, mais antigo aí do grupo. Eu estou há 46 anos no mercado, então já passei na nossa empresa por muitos planos. Só para lembrar, em 85, o Funaro declarou que tinha acabado a inflação no Brasil. E a gente vendeu na empresa os 10 imóveis fixos, sem correção monetária. Um ano depois veio uma inflação de 86%, a gente, olha, quase que entregou aqueles imóveis. Ainda bem que foram só uns 10, se tivesse vendido muito, teria complicado todo o mercado. Depois, lá no Plano Collor, você se lembra que todos nós só ficamos com R$50 e a gente pensou que tinha acabado o mercado. E, em seguida, a coisa voltou. Essas duas crises foram dentro do Brasil. Em 2008, o subprime americano já foi uma crise que veio importada, a gente se assustou, recolhemos os lançamentos, mas em 2010 a gente, no mercado, experimentou um dos melhores anos de venda do mercado imobiliário brasileiro. Agora, a gente, como o Cristiano disse, início de março, nós participamos do evento lá, montado pela UAN, todos nós eufóricos, mostrando os nossos produtos que estamos prevendo lançar nesse ano de 2020. E fomos surpreendidos numa crise que eu, na minha existência, jamais pensei existir, só em filmes mesmo, de pandemias, que veio vindo da China, a gente o via, veio para a Itália, eu em contato com meus parentes lá no norte da Itália, comecei a tomar conhecimento, e aí chega em março no Brasil e nos pega todos a partir do dia 20 de março com o mercado fechado. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, como o Aquiles mesmo já citou, é o caixa. Obra fechada. Qual é a primeira providência que tu toma dentro da tua empresa? E a gente assinou até um pacto de não demitir ninguém, um pacto nacional não demita. A empresa firmou esse pacto, nós não vamos demitir ninguém, mas o nosso setor é formado principalmente por pequenos empreiteiros. E esse pessoal não tem capital de giro para segurar muito tempo. Então, o que está se fazendo? Está se fazendo um socorro financeiro a esses pequenos empreiteiros para não deixar com compromisso que eles não deixem de pagar ninguém. E isso a gente está conseguindo e também complementando com ranchos e outras providências. Então, o objetivo é segurar, em primeiro lugar, o caixa da empresa. Segundo, chamamos os principais fornecedores, todos eles foram compreensíveis e postergamos os vencimentos. O papel da entidade empresarial, do Sinduscom e da CEBIC em Brasília, tem sido assim fundamental para nós nos unirmos nesse momento. Eu sempre repito quanto é importante participar de uma entidade empresarial. Lá no Sinduscom, a gente tem uma união muito forte. Saiu da porta, todos somos concorrentes, disputamos os mesmos clientes, os mesmos terrenos, mas lá dentro a gente tem uma união muito forte. Isso tem nos feito, e sempre nas crises é que aparecem as coisas. Veja, o Cristiano citou demonstração virtual, o proprietário mostrando o apartamento. Pô, que coisa espetacular. É um início. Também lá no sindicato surgiu, como Aquiles diz,
várias lideranças jovens montando todo esse programa de como o nosso setor, como a nossa obra tem que operar agora com essa nova realidade mundial. Então, essa turma vem montando, vem trabalhando, e as nossas obras já estão preparadas para, a partir do dia 4 de maio, espero, que é a segunda-feira depois do dia 1º de maio, que a gente consiga ter sucesso na retomada das obras em Porto Alegre. Eu fechei há pouco a minha janela, porque eu estou aqui em Xangri-Lá, no meu condomínio, e aqui, quase em frente à minha casa, as obras estão trabalhando e a serra estava a todo vapor. Então, veja que aqui em Xangri-Lá, as obras, e em Capão também, estão funcionando. Outro grande problema, o Cristiano falou na venda, mas o grande problema que a gente está trabalhando é a manutenção dos clientes que já compraram. Nós temos que ter, nesse momento, a negociação em primeiro lugar. É muito complicado tu perder uma venda e ter que vender, é muito caro vender novamente o mesmo imóvel. Então, tem uma procura de clientes que estão sofrendo os mais diversos problemas e está acontecendo de algumas prorrogações, eu recomendo, e estamos fazendo isso, renegocie, atenda o seu cliente, não deixe o seu cliente sentir que tu não está sendo muito duro, porque pode perder e mais adiante tem que vender novamente, e o Cristiano sabe que o quanto é caro vender novamente um imóvel. A CEBIC, a gente está trabalhando essa semana, quarta-feira tivemos a reunião do conselho, também virtual, é uma experiência nova, também tinha quase 100 pessoas, são pessoas do Brasil inteiro reunidos numa live virtual, e está se pensando, a CEBIC está negociando muito forte com o governo, principalmente com a Caixa Econômica Federal, e deverá lançar, não acredito semana que vem, mas na outra, uma campanha nacional de venda digital. Tem empresas como a RV já está incentivando muito a venda de forma digital, mas a CEBIC vai fazer uma campanha nacional. Então, Cristiano, eu acho que vem, mas antes ela só está esperando para que a negociação com a Caixa Econômica Federal se termine e vai haver uma redução de juros. Então, vai ser um momento importante. Com os bancos privados, a negociação também está bem mais difícil do que com a Caixa Econômica Federal. É um momento assim que nós estamos muito chateados com a ABCIP, que é a Associação dos Bancos de Crédito Imobiliário. Eles estão extremamente duros com as empresas nesse momento de grande dificuldade. Então, tem muitas empresas que estão precisando de capital de giro e os bancos estão se colocando numa situação de retaguarda muito forte. Então, é um assunto que a gente está negociando em Brasília, muito, através da CEBIC, com a Associação ABCIP dos Bancos. Então, é um momento bastante delicado. Então, pessoal, nessa minha primeira intervenção, eu acho que eram essas as colocações. Então, muito cuidado com o caixa da empresa, muito cuidado com seus clientes. E aí vem o momento que é da pós-pandemia, pós essa crise, como é que o mercado vai se comportar. Mas aí eu acho que o Cristiano abordou muito bem, eu acho que nós vamos ter uma nova forma de venda, uma nova forma de viver, e eu acredito muito que nós vamos sair muito melhores dessa crise do que nós entramos. Ricardo, muito obrigado pela tua explanação. Certamente, toda essa tua vivência no mercado desses 46 anos, como tu bem falasse, agregou muito a nós e a esse debate, por botar as perspectivas e o entendimento do setor.
Eu vou fazer a primeira pergunta a todos. Quero primeiro dizer que, como tu bem falasse, essa importância da participação nas entidades, a gente aqui no LID tem um respeito, uma parceria muito grande com o Sinduscom, desde quando tu já fosse presidente, agora com o Aquiles. A gente sabe da importância do Sinduscom, da forma que ele trabalha e em prol do desenvolvimento do setor da construção civil. Esse setor que, posso estar enganado, mas acredito que estou certo, que é o setor que mais emprega dentro do município, então a geração da economia, e isso é muito importante naquilo que o Aquiles fala, da importância da retomada das obras, isso é fundamental. E as crises, é como tu falasse, Ricardo, essa não foi a primeira, não será a última, mas a gente está passando por realmente um grande processo de transformação digital, transformação das nossas vidas. Eu queria que cada um colocasse de que forma essas transformações dentro das suas empresas e do setor podem ser impactados. E quando vocês olham assim, o setor ainda ele é muito impactado pela questão do crédito. E tu falasse vocês falaram um pouco da dificuldade que está na negociação com os bancos. Como é que vocês acreditam e se tem alguma contribuição para colocar de que forma os bancos, o governo poderiam apoiar para ter uma retomada mais forte, mais rápida do setor? Então eu passo por Aquiles, depois o Cristiano e depois o Ricardo, cada um se puder fazer uma visão sobre esses assuntos. Bom, primeiro eu queria tecer uma crítica muito forte ao comportamento do setor bancário, que, na minha opinião, não vem bem desde da crise que nós vivemos aí a partir dessa última situação econômica aí causada aí pelas atuações aí dos governos aí do PT. Eu acredito e acompanhei durante alguns anos desses últimos, a iniciativa privada, o setor produtivo do país, trabalhando muito, com muita dificuldade, com muito afinco e mesmo assim com resultados muito pequenos em função da crise econômica que estávamos vivendo naquela época. Em compensação, abria-se os jornais e via as notícias do setor bancário com lucros como nunca teve em toda a sua história. Isso eu percebi em reuniões que nós fomos chamados lá do Banco Central de 6 em 6 meses, vários representantes do setor produtivo. Eu explanei isso, uma grande transferência de riqueza do setor produtivo para o setor bancário. O spread, mesmo com a redução da Selic e mesmo a redução dos juros, o spread não chegava na ponta uma redução de spread. Então, eu vejo que se os bancos tivessem acompanhado todo o esforço do setor produtivo naquela ocasião, a crise que nós vivemos teria sido mais bem superada com a redução dos juros bancários para o setor produtivo. Nessas reuniões do Banco Central se reuniam mais de 10 sindicatos e representantes da sociedade civil organizada de atividade econômica e todos afirmavam praticamente a mesma coisa. E se houvesse recursos, se houvesse um acesso ao crédito mais facilitado para a produção, nós teríamos criado mais empregos, nós teríamos criado mais renda e nós teríamos saído das dificuldades que nós vivenciamos com muito mais rapidez do que se teve. Então, eu acho que o setor bancário já não estava se comportando bem e agora, nessa situação, pior ainda. Nós temos relatos de um endurecimento muito grande na questão do crédito para a produção, onde não há nenhuma complacência do setor bancário em relação ao setor produtivo. Isso, certamente, não só na construção civil, que é muito dependente do crédito, a nossa atividade, principalmente
tipo de obra Minha Casa Minha Vida, ou mesmo classe média, ela é muito dependente do crédito. Com exceção da Caixa Econômica Federal, que está sendo muito parceira, alinhada aí ao governo federal, está disponibilizando e fazendo grandes alterações na questão do crédito imobiliário e está puxando também alguns bancos privados para essa situação. Mas, com exceção da Caixa Econômica Federal, não vejo assim uma parceria, uma boa ação do setor bancário, não só com o crédito imobiliário, mas também eu tenho notícias aí do crédito de todo o setor produtivo. Então, me sinto assim bastante incomodado, porque é um setor que mais recebeu recursos, que mais se capitalizou ao longo de toda a situação de dificuldade que nós vivemos, e agora, nesse momento que deveria, sim, entrar para ajudar o setor produtivo a superar essas dificuldades, não está acontecendo isso. Quero excetuar sempre, com justiça, a Caixa Econômica Federal. O presidente Pedro Guimarães é uma excepcional pessoa e está completamente alinhado também com a política econômica do governo federal. Cristiano. Complementando um pouco o que o Aquiles falou, né? A Caixa Econômica Federal está sendo nossa grande parceira, né? A Caixa Econômica Federal agora, para os contratos assinados para imóveis novos, eles estão dando uma carência para o cliente pagar a primeira prestação daqui 180 dias, está dando uma carência de 6 meses para pagar a primeira prestação, né? E claro que eu acho que eles poderiam também estender essa carência para os imóveis usados, para facilitar o giro da economia, né? Porque muitos incorporadores aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aceitam imóveis como dação em pagamento. Assim, vai facilitar a venda dessas ações. Então, eu acredito que eles poderiam fazer essa facilidade, ter essa facilidade, né, para o mercado secundário também. Outra coisa boa que a Caixa Econômica fez foi postergar, né, as pessoas que tinham adquirido financiamento, as prestações agora para 60 dias, as pessoas que já adquiriram financiamento, que ficaram realmente com a sua renda comprometida agora nesses meses pós-Covid, né? Então, foi uma outra atitude da Caixa Econômica Federal, que foi bem interessante, alinhada junto com o governo federal, né? Mas nós acreditamos que a grande tendência também, até o final do ano, os especialistas econômicos, eles estão dizendo que a taxa Selic chega a 2,5% até o final do ano. Nós acreditamos, com essa taxa baixando, também as taxas de financiamento, que já melhoraram muito este ano. A tendência é baixar cada vez mais e nos ajude a impulsionar o mercado de vendas, tanto primário como secundário, agora nos próximos meses, né? Realmente a Caixa está fazendo a diferença aí agora nessa pandemia do Covid-19. Obrigado, Cristiano. Ricardo, o que tu poderia contribuir aí do teu entendimento? Como é que as ações que vocês estão fazendo aí dentro da Voles e da Goldsen, e também, como tu bem falasse, com o setor bancário aí, que o setor de crédito, que o crédito é tão importante para o setor? Bom, em primeiro lugar, eu endosso todas as palavras do Aquiles com relação ao setor bancário. É a minha área principal, exatamente a área financeira, então eu convivo com os bancos desde sempre. E de que forma nós podemos, antes da empresa, uma das coisas que está se trabalhando muito forte no governo federal é uma retomada de 40 mil obras paralisadas por esse Brasil afora. Então, com o ministro, agora faltou o nome do ministro, a CEBIC está trabalhando, tem muita probabilidade do governo dar prioridade para a retomada dessas obras. Isso geraria, segundo os dados, quase 500 mil empregos no setor. Ou seja, obras que estão paralisadas por esse Brasil afora.
precisaria mais ou menos uns 15 bilhões para retomar essas obras, ou seja, a nível de Brasil não é grande coisa e geraria um grande número de empregos. Outra forma que tá se fazendo muito forte na nossa empresa é um aprimoramento da parte digital. Aí entra muito nós com a empresa do Cristiano e com outras empresas do mercado imobiliário. É tu criar melhores mecanismos de tu divulgar os teus produtos, de tu ter um controle maior de leads. Esse é um termo que é novo para nós no mercado, é coisa de 2, 3 anos atrás. Então, nesse momento, é muito importante tu ter um domínio maior dos teus leads, junto com as imobiliárias parceiras, como a parceira principal é o Cristiano, e a equipe espetacular que ele tem. Mas nós temos a gente gasta valores bastante elevados para anunciar nos canais digitais e a gente não tem um controle muito bom, tá, dos nossos leads. Então, isso a gente está desenvolvendo nesse momento e, com certeza, a gente vai ter um melhor retorno junto com os nossos parceiros. Então, esse é um movimento muito forte que está se fazendo, que é um entendimento e um melhor aproveitamento da mídia digital. Obrigado, Ricardo. Nós aqui no LEAD, a gente sempre tenta ter uma visão positiva, proativa das coisas. E eu queria ir nessa linha, para a gente tentar entrar e a gente não ficar tão preso a essa crise, porque o setor, a gente sabe que o setor privado sempre ele se reinventa e de alguma forma a gente consegue passar por esses momentos. Eu queria que se pudesse cada um colocar como é que vocês têm entendido, todos colocaram que a gente vinha numa curva ascendente novamente, que 2020 todo o país estava esperando por uma volta do crescimento, porém agora nós fomos impactados. O que vocês acham que podem contribuir, fazer e quais são as perspectivas que vocês estão colocando dentro das suas empresas e dentro do setor para que essa retomada seja o mais rápido possível e a forma que ela pode ser encaminhada? Então, eu vou colocar isso, vamos continuar na mesma linha, eu vou para o Aquiles, depois o Cristiano e depois o Ricardo. Bem, Eduardo, entendo que nós vínhamos numa retomada com bastante expectativa, com bastante esperança, no reconhecimento que os fundamentos econômicos do país estavam sendo muito consistentes. Estava se formando, com a batuta do ministro Guedes, várias situações de consistência na nossa economia. Isso estava gerando uma expectativa muito positiva de uma espiral ascendente no mercado imobiliário e na economia do país como um todo. É claro, agora, essa situação que nós vivemos, ela independe dos fundamentos econômicos e, por isso, eu acredito numa retomada mais rápida do que alguns esperam. Lembrando, obviamente, que no momento em que o governo federal, no intuito de salvar essa dificuldade econômica que as pessoas mais vulneráveis economicamente estão sofrendo, está disponibilizando somas bastante consideráveis que, se fosse essa infraestrutura do país, esses bilhões de reais é uma grande diferença na melhoria do perfil do curto. Isso, no período, nós teríamos reflexos muito positivos na nossa economia. Lembrando que isso vai trazer talvez uma necessidade de que o governo federal acabe fazendo uma expansão monetária.
com emissão de moeda, porque eu fico me perguntando se estava tão difícil o dinheiro e agora brotam bilhões para todas as coisas que está se pretendendo fazer. Uma das ações, imagino, ser uma emissão de moeda com expansão monetária. Isso traz uma preocupação, porque uma expansão monetária é um tapete vermelho para que a inflação possa retornar. Não acredito nisso em função do consumo. O consumo retraído, ela vai segurar essa possibilidade. Mas eu sou, em função dos fundamentos econômicos, eu sou ainda otimista no sentido de que no ano de 2021, eu acho que até dezembro desse ano, nossa economia comece já a entrar numa normalidade. Eu tenho uma expectativa que a classe média alta e alta, ela não está sofrendo tantas dificuldades financeiras, tendo em vista a poupança já existente, e sinto assim, uma vontade muito grande das pessoas consumirem no momento em que for possível isso, o que venha a dar um fôlego no comércio e até talvez na própria venda de imóveis, nessa nova relação que começa a ter a pessoa com a sua casa, com a sua residência, uma revalorização dos espaços internos. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação realmente. E eu vejo como muito positivo essa transformação digital que está acontecendo. Isso aí vai trazer mais produtividade, negócios com mais rapidez, com todas as vantagens que o mundo digital tem. E se eu pudesse dizer que quando exatamente nós entramos na era do século XXI, eu diria que nós estamos agora vivendo um momento histórico de grande dificuldade e de grande transformação em toda a vida das pessoas, sair dessa crise melhor, melhor não ter, mas no comportamento das pessoas, na proximidade das pessoas, na superação, que eu posso ver que como que um isolamento das pessoas pode trazer uma aproximação tão grande como nós estamos tendo em função do ambiente digital. É uma recuperação da comunicação entre as pessoas. Isso nós fizemos num espaço muito curto, o mundo inteiro. E eu, confesso, já de uma outra geração, tenho alguma dificuldade de transitar nesse mundo. Eu vejo que a gurizada mais jovem, e como o Ricardo diz, nós estamos com um excelente trabalho do grupo mais jovem do Sinduscom, e isso está vendo realmente uma mudança para melhor. Então, eu vejo que a nossa recuperação eu vejo com otimismo, com muita dificuldade, muito trabalho, muito cuidado com as suas empresas, com os seus clientes. E como já falei, o Ricardo referendou, o fruto é esse controle. Passado tudo isso, e vai passar, nós seremos uma sociedade melhor do que essa que nós vivemos. Isso, eu entendo que esse momento é um momento histórico de como todo nessa área digital, de grandes transformações, de outros conceitos. Isso eu entendo como muito positivo. Cristiano, tu falasse que a empresa ela foi já criada nesse modelo de digital, então vocês já estavam percebendo isso. Uhum. Também colocasse das ações que vocês estão fazendo com as incorporadoras para colocar imóveis, aí fazer ações. De que forma tu vê essa retomada? O que vocês estão colocando aí para a gente ter uma retomada mais rápida e voltar a uma percepção mais positiva, que a gente possa sair realmente fortalecido e melhor de toda dessa situação aí? Sim. Eduardo, sabe que a moradia ela acompanha as fases da vida da pessoa, né? Quando o cara é solteiro, ele tem um apartamento mais compacto, ele muda de empresa, ele tem que mudar de imóvel.
né? Ele está formando uma família, ele tem que pôr um imóvel maior, né? Daqui a pouco vieram os netos, os filhos saem de casa, ele vai para o outro imóvel, dá o downgrade, vai para o imóvel menor. Então, sempre vai ter a compra e venda de imóveis, né? O nosso problema agora é a gente saber quando é que acaba esse lockdown, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Nós sabemos que vai ser bem duro o mercado nos próximos meses, né? Nós estamos observando aí o mercado imobiliário, o que está sendo mais afetado nesse primeiro momento, que são os shopping centers, os hotéis, né? Os hotéis estão podendo, a ocupação dos hotéis está em 10% apenas, né? O mercado de imóveis comerciais, lojas, salas, lajes corporativas, agora com home office, né? Será que as lajes corporativas, as empresas vão ter necessidade de todas essas lajes corporativas, né? Com esse aprimoramento do trabalho home office? Isso é uma pergunta que vai ficar agora para os próximos meses, né? E o mercado de imóveis também de locação comercial, que está sofrendo muito agora, né? Porque muitas negociações de valores de aluguéis, né? Rescisão também de valores de locações. Então, é um mercado que está sendo muito afetado nesse momento, né? Mas tudo depende agora do término do lockdown. Nós esperamos que o mês de maio agora normalize toda a situação e nós entramos trabalhando de forma gradual, né? Com responsabilidade e também que a gente consiga realizar as vendas que todos querem, tanto os imobiliários como também os incorporadores, né? E a grande tendência é virar a chave e as empresas virarem empresas digitais, né? Desde assinaturas de contratos digitais, reuniões virtuais, agora os cartórios notariais estão assinando as escrituras também de forma digital, então isso aí vai revolucionar o mercado de escrituras, né? Os registros de imóveis também de forma digital. Então, apesar dessa crise toda, nós vamos ganhar uns 10 anos de evolução devido a essa crise do Covid-19 para o mercado imobiliário, né? Porque muita tecnologia sendo empregada, nós estamos se reinventando, todo o mercado está se reinventando para tentar não morrer na praia, né? Porque nós sabemos que é uma grande dificuldade agora manter os caixas das empresas e as vendas estão muito baixas, né? Então, nós acreditamos que tudo depende do término do lockdown para a retomada do mercado agora, nas próximas semanas. Ricardo, como é que vocês estão vendo? A Volens é muito bem reconhecida aí pelo seu trabalho, pelos lançamentos, pelos produtos que ela tem. De que forma vocês estão olhando isso e para sair de uma forma aí positiva, melhor e não ter um impacto tão grande quanto esse que veio inicialmente e a gente consiga a empresa sair de uma forma menos impactada de tudo isso? Bom, a Volens é uma empresa pequena, média, concentrada em bairros nobres de Porto Alegre, com produtos bem específicos, né? Nós entendemos que a classe média, média alta, ela vai continuar casando, descasando, os filhos saindo de casa. Ela tem uma movimentação natural que esse é o nosso mercado. E eu acredito que a gente vai sofrer nos próximos meses, até mesmo que acabe o lockdown agora, início de maio, eu não acredito que as pessoas vão ir para os shoppings imediatamente, retomar sua vida normal. Eu acho que todo mundo vai sair de uma forma um pouquinho insegura, desconfiada, com máscaras, com medo de algum contágio de um vírus aí que a gente ninguém sabe exatamente. Eu acho que só não vamos ter segurança a hora que efetivamente for descoberta uma vacina para que a gente tenha mais segurança. Mas o mundo digital não tem mais volta. E quando fala em home office, pessoal, eu tenho falado com muita gente, daí qual é a tua experiência em home office? Tu vai largar o escritório? Eu tenho ouvido o seguinte, olha, home office é bom os primeiros 15 dias. Depois ninguém quase aguenta
trabalhar no home office. Então, vai voltar para os escritórios, sim, vai voltar para os coworkers, sem nenhuma dúvida. Talvez esse seja o mercado que cresça mais em função dessa experiência em home office. Agora, o mercado vai continuar. Nós só temos que ultrapassar essa fase realmente muito difícil de insegurança. Espero, sinceramente, que agora com a mudança, não querendo entrar na política, mas falando, com a mudança do ministro da Saúde, haja um pouco mais de unidade do governo federal. A equipe econômica deles são a melhor. A gente está muito entrosado com a equipe econômica do governo federal. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para sair fortalecido, passando por tudo isso, que a gente vai ser difícil. Mas o mercado vai continuar, minha gente. Obrigado, Ricardo. Lembrando a todos que o nosso evento deve acabar pelas 12h20. Então, vamos encaminhar mais umas perguntas aqui, depois a gente vai encaminhar para as considerações finais. A próxima pergunta é do Roberto Martins, que é CEO da Tarvos e sócio da Martins Hilo Advogados, que é para o Cristiano. Cristiano, inúmeros fundos imobiliários estão altamente capitalizados e até então estavam investindo pesadamente em operações de compras de ativos do setor industrial, especialmente as de sale and leaseback. Como você possui uma grande relação com esses players, qual a expectativa desse mercado para os próximos meses? Roberto, tudo bem? Realmente os fundos imobiliários também sofreram bastante, né? Porque muitos fundos imobiliários são proprietários de shopping centers, de lajes corporativas, de hotéis, e com essa parada do mercado, aí os fundos viram suas ações pencarem, né? E as suas rentabilidades sumirem. Então, a tendência é esses fundos serem muito mais cautelosos agora, nos próximos meses, para suas aquisições, né? Aqueles imóveis que estavam pedindo rentabilidades acima da média e os fundos imobiliários estavam com muito apetite de compra, porque eles estavam arrecadando muito dinheiro, principalmente de pessoas físicas, né? Os fundos vão ter muito mais cautela dessas compras, né? Porque realmente o Covid-19 nos pegou de surpresa, principalmente os fundos imobiliários estavam surfando uma onda espetacular e agora eles se assustaram, né? Se assustaram porque suas rentabilidades foram abaixo devido ao Covid-19. Então, acredito que os fundos vão ter muito mais cautela para a aquisição de novos ativos e vamos ter que aguardar agora para ver como é que vai ser o desenvolvimento nos próximos meses. Cristiano, a próxima pergunta é do Eduardo Schumacher, que é para o Aquiles e para o Ricardo. Tá bom. Bom dia, eu gostaria de saber como é que o setor da construção está tratando os fornecedores, prestadores de serviço, especialmente os locadores de equipamento que estão neste momento, locadores de equipamentos neste momento que a construção civil está estagnada. E aí, só mais uma depois, gostaria de saber como o Sinduscon está negociando com o prefeito de Porto Alegre a liberação da construção civil na capital. Acho que o Ricardo pode fazer primeiro, depois o Aquiles já fala e já fala também do Sinduscon. Bom, desculpe, a pergunta é de quem? É do Eduardo Schumacher. Sim, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Com relação às locações, nós, lá pelo Sinduscon, reunimos o grupo, as empresas que têm locações de equipamentos, andaimes fachadeiros, elevador cremalheira, enfim, todos esses equipamentos que são locados nas obras, e entramos com uma proposta, em primeiro lugar, de mostrar que essas empresas são a nível nacional e que tem a única capital hoje no Brasil que está paralisada é Porto Alegre. Então, quem em Porto Alegre, eles têm um entendimento que nós estamos entrando com a proposição de pagar ou postergar os pagamentos. Tá? A grande maioria já concordou, porque, afinal de contas, como eu disse, são empresas nacionais. O mercado em Porto Alegre é importante, mas não se tiver que ter uma postergação de pagamento em Porto Alegre ou até um desconto no mês de
abril, que vai estar todo fechado, em 1/3 do mês de março, isso não vai trazer um grande prejuízo para essas empresas. Então, nós estamos negociando em bloco das empresas pelo Sinduscom. Quiles, se tu puder falar sobre como é que está, já falasse um pouco, mas se tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre como é que está a negociação com o prefeito da capital para a liberação da construção civil aqui em Porto Alegre. Olha, é uma negociação muito difícil. Basta ver, como o Ricardo comentou, Porto Alegre é praticamente a única das grandes capitais do Brasil que ainda continua com a atividade da construção civil paralisada. Nas conversas que estamos tendo com o prefeito Marquesan, conseguimos sentir a grande preocupação que ele tem com a questão do colapso da rede hospitalar em relação ao número de leitos da UTI. Isso ele tem explanado sempre em todas as reuniões que nós fazemos. E nós, da construção civil, entendemos que nós temos que fazer, e fizemos o nosso tema de casa, como eu já relatei, numa série de procedimentos de reduzir a possibilidade do contágio, não só nos canteiros de obra, mas também no transporte público, e estamos estendendo isso a orientações até que os nossos funcionários, os nossos trabalhadores, levem para casa esses ensinamentos. Estamos pensando até em fornecer kits com sabonete, produtos de higiene, para que o trabalhador possa também ser um disseminador dessa redução da possibilidade do contágio. Então, nós entendemos que o setor da construção civil já se preparou e já fez o seu tema de casa, e agora nós estamos mostrando para o prefeito, tentando que ele tenha a sensibilidade de perceber que o setor da construção civil é o que traz o menor impacto em termos de contágio de todas as atividades aí, econômicas importantes que existem dentro da nossa cidade. E, em contrapartida, estamos tentando demonstrar o grande impacto positivo na questão da economia, não só pela cadeia produtiva, mas como a rapidez com que a construção civil consegue fazer com que a renda dos salários chegue rapidamente a esse pessoal mais vulnerável economicamente. A construção civil dá uma resposta muito rápida nesse sentido, e essa demonstração de menor impacto no contágio, maior impacto na questão econômica, beneficiando, então, essa situação que estamos vivendo e até prevenindo uma possibilidade de alguma convulsão social, porque quando a fome ela começa a acontecer, as pessoas se transformam. Então, nós queremos, obviamente, evitar isso. Não é um desejo de forma alguma que nenhum cidadão de Porto Alegre se comporte dessa maneira, e nós estamos, inclusive, com uma campanha de fornecimento de cestas básicas, em conjunto com o STIC, que tem sido muito parceiro, muito compreensivo em todas as demandas. Os acordos que nós estamos fazendo estão sendo muito rápidos. Diariamente, eu vou no Sinduscom assinando acordos de cidades do interior que estão sendo feitos. E dessa forma, em relação ao prefeito, nós temos a expectativa de que ele comece a já entender essa nossa afirmação que o setor da construção civil ele não traz grandes problemas em relação ao contágio. Existem, inclusive, pesquisas feitas pela Abraim, onde mostra um grande número de funcionários que trabalham na construção civil e quase zero contágio, quase zero pessoas com o Covid-19. Então, mostra, através dessa pesquisa, que é uma pesquisa científica feita nas obras do Brasil inteiro, em todas as capitais, onde mostra que o setor da construção civil é um dos menores afetados em termos de contágio para os seus funcionários dentro do ambiente de obra. Então, esse convencimento, esse trabalho de convencimento
que nós estamos fazendo junto ao prefeito Marquesan, junto aos seus maiores colaboradores. Quero salientar um trabalho muito consistente do vereador Mauro Pinheiro, que tem proximidade com o prefeito, tem sido porta-voz nosso em muitas das ações que nós estamos fazendo para que o prefeito tome conhecimento disso e as reuniões que nós estamos fazendo com ele, reuniões virtuais, nós estamos demonstrando isso a ele. Teremos certamente na semana que vem uma nova reunião onde os esclarecimentos já vão estar mais entendidos e o nosso pedido é que, obviamente, o mais cedo possível, o mais rápido possível, possa haver a abertura dos canteiros com planejamento, com cuidado, com toda a união de esforços entre a prefeitura e o setor da construção civil para que nós possamos trazer à sociedade os benefícios econômicos importantíssimos que a construção civil tem e, ao mesmo tempo, a proteção necessária desse momento, não só aos nossos trabalhadores, mas também a toda a população de Porto Alegre. E nós queremos que haja um aviso prévio para que as empresas possam se preparar para, então, fazer a retomada em termos de suprimentos, pessoas e toda a nossa organização que tem o transporte no contrapico, a questão de redução do número de pessoas dentro do canteiro de obras, a reorganização da produção, fazendo com que haja um distanciamento entre as pessoas, porque eu acho que essa fase de transformação, de passagem entre o isolamento total, vai exigir uma nova planejamento da obra, havendo uma não aproximação das pessoas. Então, isso aí, tudo nós estamos demonstrando para o prefeito e temos uma expectativa de que ele possa fazer essa liberação. Aquiles, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Aquiles, ao Cristiano, ao Ricardo. Muito obrigado por engrandecerem esse debate, trazendo desse setor que é, como a gente bem falou, fundamental aí para a economia do município, do estado, do país. Só antes de passar as considerações finais de cada um, eu quero deixar uma mensagem aqui do Hugo Ramires. Ele fala: parabéns à família Volens por não demitir seus colaboradores, e também o relacionamento e a sinergia criada entre todos os setores, principalmente no imobiliário nesta crise, é o maior legado, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, indo nessa linha, eu já passo para o Ricardo para fazer as considerações finais, depois para o Cristiano e depois para o Aquiles, já agradecendo a todos pela disponibilidade, pela qualidade do debate. Bom, em primeiro lugar, agradeço as palavras do Hugo Ramires, muito obrigado. Eduardo, eu cumprimento mais uma vez a LIDE pela iniciativa de organizar esse evento. É muito bom a gente poder estar interagindo entre todos. Eu vi que teve 100 pessoas aqui, isso é importante. Então, essa é a nova forma de a gente se comunicar, são lives dentro da empresa, nas entidades empresariais. Então, eu agradeço, cumprimento ao Cristiano, parceiro, ao Aquiles, e Aquiles, daqui a 4 horas nós temos uma live com o governador. Então, tenhamos êxito. Obrigado, Fernandes. Cristiano. Agradeço a Lide, ao Eduardo aí, né, aos parceiros, aí, Ricardo, Aquiles também. Acredito que foi uma forma bem bacana de se explanar, né, e nós tivemos um público ótimo aí prestigiando a nossa live. E nós temos que ir em frente, né? O negócio é resiliência. Acredito muito que nós vamos sair dessa ainda mais fortes e mais tecnológicos. Então, obrigado à presença de todos e saúde a todos. Obrigado, Cristiano. Aquiles, as tuas considerações finais. Bem, esse é um pensamento que a gente
vai sentir ao longo ainda dos próximos dias, mas que nada mais será como antes. Isso é uma certeza que eu tenho. E dentro do próprio mercado imobiliário, eu percebo que a mudança no comportamento das pessoas tem que ser sentido também em relação à demanda ao mercado imobiliário. Nós vimos um comportamento das empresas em relação à última crise que sofremos, com maior pesquisa de mercado, maior cuidado nos lançamentos, e eu acho que agora a lição é tentar ter a percepção do que mudou na cabeça das pessoas, da sociedade e dos nossos compradores de imóvel. Eu acho que nós vamos ter que reaprender algumas coisas, ter maior cuidado e para ter a percepção do que a sociedade está agora querendo, para que a gente possa ter mais assertividade nos lançamentos. Mas alguma alteração, que pode ser não muito profunda, e pode até ser, os próximos dias, os próximos meses, é que vão nos ensinar essas alterações, essas mudanças. Mas o recado que eu quero dar é que estejamos muito atentos para essas alterações aí de comportamento da nossa sociedade. E eu vejo com otimismo, eu acho que nós estamos passando por uma dificuldade, mas estamos sabendo superar, e eu fico, às vezes, bastante alegre de ver como a raça humana consegue, num curto espaço de tempo, se adaptar e vencer dificuldades como essa que nós estamos vendo. E eu confesso que em toda a minha vida nunca enfrentei, como estamos enfrentando juntos, uma dificuldade dessa grandeza. Mas vai passar, e vamos passar, e como todos já disseram, acredito que seremos melhores. Quero agradecer a Lide pela participação, agradecer também aos ouvintes que nos prestigiaram aí com a presença de vocês. E muito obrigado, e vamos em frente. Obrigado a todos. Realmente tivemos lotação máxima hoje na sala. Digo que esse debate já vai estar no nosso canal do YouTube hoje, para quem quiser compartilhar e rever no YouTube, no Lead Rio Grande do Sul. Então, ficamos à disposição. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.